Daí você seguia aquela psicóloga, aquele psicólogo super bacana, cheio das frases motivacionais, vira e mexe escrevia um texto que parecia que tinha sido escrito para você. Nossa, como você se identificava com esse profissional. Mas então veio um belo dia e esse profissional foi lá e pá, tacou um post se posicionando a respeito de uma determinação governamental ou da fala de um político e você se desiludiu pavorosamente. Você se ofendeu e deixou de seguir esse profissional. Bom, hoje eu tô aqui para falar que talvez você não entenda muito bem o que é psicologia. Talvez também não muito sobre o que é política. Olá, eu sou Amanda Santos, jornalista, co-criadora aqui da Mais Psicólogos. E como uma pessoa, uma profissional envolvida com um projeto de psicologia, ainda mais esse aqui, de onde eu estou falando com vocês, que tem uma proposta muito embasada em questões sociais, não tinha como eu não entender, eu não ir atrás sobre o que é de fato os objetivos dessa área profissional e me questionar sobre o incômodo que algumas pessoas têm quando existe alguma publicação, quando existe alguma fala de um profissional da psicologia ou até mesmo da categoria referente a algum movimento, alguma ação política. Tá? Eu vou partir do pressuposto de que você não entende o que é psicologia. Na verdade, na definição, sabe? Você não entende a definição de psicologia. Você, de repente, nunca foi atrás, você não é da área, algo nesse sentido, tá? Então tá, a psicologia, ela é uma ciência que vai estudar o comportamento e as funções mentais, os processos mentais, o que a gente pensa, sabe? Para deixar mais fácil para entender. Quando eu falo que ela é uma ciência, eu tô querendo dizer que ela segue os mesmos métodos científicos que as outras áreas do conhecimento. E se o objetivo é entender por que as pessoas pensam, sentem e agem de tal maneira, fica difícil imaginar como que essa área ia atuar na vida da pessoa sem estar relacionada com outras áreas da vida da pessoa. Ou seja, enquanto área do conhecimento, ela precisa reconhecer alguns processos políticos e o que eles interferem na vida de um indivíduo. E enquanto categoria profissional, ela precisa acompanhar, criar e cobrar ações de cuidado e proteção através de medidas públicas. Tá, e aí eu tô falando de ações políticas, enfim, política, mas de fato, o que é a política que eu tô falando aqui? A palavra política, ela tá associada à nossa capacidade como ser humano de nos organizar como grupo, como sociedade, criando diretrizes, criando regras, formas disso acontecer. Ela também é usada para se referir a tudo que está vinculado ao Estado, essa organização Estado, e tudo que está ligado à administração pública. Ou seja, política é muito mais do que uma sede onde pessoas trabalham. A política, ela é tudo isso que nós vivemos. De uns tempos para cá, com esse embate, quando a gente fala em política, falar de política e alguém vai lá, critica fulano porque entrou em questões políticas, a gente acabou adotando duas formas de se referir à política. Então a gente fala de política partidária e política social. A partidária, ela se refere a essa junção de pessoas brigando, disputando um poder para controlar, para organizar, enfim, para mediar uma cidade ou uma organização que seja maior, um estado, enfim, seja qual for a nomenclatura. Já a política social a gente tem usado para se referir às ferramentas governamentais, às ações que são feitas ou que podem ser feitas. E como jornalista e cidadã, acompanhando a uma certa distância, eu percebo que, na verdade, os conselhos que representam a psicologia, tanto os regionais quanto o federal, eles se posicionam pouco, na verdade. Eu não sei avaliar, não sei dizer porquê disso, mas eu vejo que eles se posicionam um pouco sobre alguns assuntos. Talvez para não se expor num assunto que talvez não dependa tanto da fala dele, mas para guardar a sua exposição para um outro momento, para uma outra medida que talvez importe mais, que seja mais necessária para a categoria. Não sei, uma hipótese que eu estou jogando aqui. Bom, então tudo isso que eu trouxe aqui para você é para tentar te mostrar que o psicólogo ele não está aqui só para cuidar das suas angústias individuais. Ele não está aqui só para trazer palavras de conforto para os seus problemas, para te assessorar numa coisa, te auxiliar, né, numa coisa que você não está conseguindo lidar sozinho. Não é isso. Ele também está aqui para cuidar de nós como sociedade. É também função dele olhar para o que é feito de medidas para nós e não só para pessoas que estão adoecidas mentalmente,
mas para todos nós, para garantir que nós também não adoeçamos. Então, criticar um posicionamento, seja ele onde tiver sido, numa rede social, num programa de TV, numa rádio, enfim, num jornal impresso, seja onde for, criticar um psicólogo ou uma psicóloga, ou a categoria em si, por se posicionar politicamente, pode significar que você não entende muito bem o que está acontecendo ou para que a psicologia está atuando na nossa sociedade. É claro que a gente tem que ficar de olho se esse posicionamento está mais embasado em questões pessoais do que realmente algo que represente a profissão, do que a base, né, teórica que a profissão lhe dá, mas não dá também pra gente só ter essa visão individualista de achar que o profissional da psicologia é aquela pessoa que tem que estar ali cuidando da mente, quietinho no seu consultório, e que ele não deve aparecer em outras questões da nossa vida, que ele não deva se posicionar. Primeiro, como profissional, ele tem o dever de se posicionar também sobre questões políticas. Segundo, como pessoa, ele tem o direito de se posicionar. Então, se você se ofendeu com algum profissional e isso te levou a ficar ofendido e achar que ele não era um bom profissional por conta disso, talvez seja o momento de você rever esses seus conceitos. Bom, eu espero ter ajudado você de alguma maneira com esse vídeo. Se você conhece alguém que está tendo dificuldade para associar esses temas e para, de repente, fazer sentido para a pessoa, por que ela está tão angustiada, tão nervosa com profissionais se posicionando, talvez valha você encaminhar esse vídeo para ela e acender o debate, como a gente está fazendo aqui, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou, se você tem um outro ponto de vista. A discussão está aberta, como eu sempre digo. Até a próxima e tchau, tchau!